locação é o carro-chefe, beleza. Uhum. Mas o que envolve uma locação, por exemplo? Envolve a consulta de nomes, Serasa, Uhum. A vistoria. a O vistoriador. vistoria, Uhum. a garantia, a forma de O seguro, garantia, fiança. o seguro-fiança, que é uma Uhum. garantia que hoje pode ser fiador, capitalização, Uhum. depósito, calção, ou não tem garantia. Uhum. Então, Tem muitos tem universos muitos ali universos paralelos. onde a gente também pode ganhar. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podbext, o nosso podcast que é uma extensão da sua empresa, para dar dicas de empreendedorismo, dicas desse mundo dos negócios, trazendo ideias, trazendo sucessos e talvez insucessos dos nossos convidados, das histórias deles, para te fazer conseguir chegar no seu objetivo, chegar na sua meta com esses direcionamentos, com essas ideias e ajudas. Bom, vamos começar então mais esse episódio do Podbext, primeiro agradecendo e relembrando o nosso patrocinador, nosso apoiador, que é o Escritório de Advocacia, o Escritório de Direito Thaís de Araújo, que é uma opção, uma solução de todas as áreas jurídicas, de todas as áreas do direito. O que você precisar de consultoria, pode conversar com a equipe de advogados do escritório Thaís de Araújo. Eu agradeço por mais essa temporada estar patrocinando o nosso Podbext. Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ao que vocês ficam curiosos e que a gente quer começar. Quem é o convidado e qual o tema do que vamos tratar das ideias hoje? No episódio de hoje, nós vamos conversar com o André Caramelo, do mundo de imobiliária, do mundo dos negócios imobiliários, da Caramelo Imóveis. Bem-vindo, André, muito obrigada, primeiro de tudo, obrigada pelo seu aceite. A gente já tá, vou contar aqui de bastidores, no pé do André, namorando trazer ele pra cá, desde a primeira temporada. Hoje, solta os fogos, produção, o André aceitou vir contar a história e ensinar pra gente aí de todo esse mote do mundo das imobiliárias, a sua história de negócio, a história de sucesso da tua família, contar um pouquinho desse mundo do empreendedorismo pra gente. Obrigada, bem-vindo. Conta aqui em 2 minutinhos quem é você, o que você faz lá na imobiliária, que depois a gente já vai dar seguimento e eu vou te direcionar nas perguntas para ir contar todos os segredos, revelar toda a história do André pra gente. Obrigada mais uma vez, André. É uma alegria estar aqui trazendo a história de vocês da Caramelo. Legal, obrigado pelo convite, pela paciência. A gente insistiu até dar certo, tá vendo? Agenda compatível e tudo mais. E vamos lá, vamos fazer um podcast cheio de conteúdo. Me conta um pouquinho então, André, quem é o André, o que você faz lá na Caramelo, o que você gerencia, como que é a imobiliária, do que a gente vai falar hoje, André, do que você vai trazer pra gente conteúdo? Vamos lá. André Caramelo, André claro, Caramelo. Né? A imobiliária é o sobrenome de vocês. É o sobrenome da família. Uhum. Estamos no mercado esse ano fazendo 25 anos de sucesso. Eu sou engenheiro civil de formação, trabalhei desde 98, quando eu me formei, na minha formação, até 2009 na área, e depois eu fui convidado pelo meu pai, que é o fundador da empresa, a ajudá-lo a gerir o negócio, porque ele está se aposentando, né? Está com idade, não queria simplesmente fechar a porta e encerrar o negócio. Passando o legado para você. Passando o legado para mim, Uhum. E eu aceitei esse convite. E desde 2010 eu tô lá. E foi aprender do zero, né? Fui aprender do zero. Esse ramo de imobiliária. Literalmente eu não sabia nada em 2000. Você só assistia seu pai tocar a imobiliária, né? Assim, na vida. Você cuidava ali da gestão de obras, da sua carreira de engenheiro e via como que seu pai tocava a imobiliária. Tava ali só de espectador do que era, mas não sabia a vivência. Não, desde pequeno eu e meu irmão, a gente frequentava o mundo do meu pai, a gente ia na imobiliária onde ele trabalhava, onde ele já era dono anterior, né? Uhum. E a gente via um pouco de como que era o negócio. Mas nem você e seu irmão não começaram com corretagem. Não, meu irmão também é engenheiro civil. Engenheiro também. Né? Meu pai sempre quis ter um engenheiro e um advogado na família, justamente para um construir e o outro vender e administrar, né? Sim. Não, os dois foram para engenharia. Uhum. Mas aí eu acabei aceitando o convite dele e de 2010 eu entrei na empresa como funcionário.
Não foi como sócio. Não foi como dono, foi como funcionário. Comecei ali alugando, saindo para mostrar imóveis com clientes. E aprendendo na raça, no aprendendo dia a dia, o comercial, né, da imobiliária. Apesar de que você já tinha ali uma bagagem, uma experiência da parte de gestão ou não, o que você fazia na área de engenharia civil era muito específica, era algo muito técnico mesmo. Você não tinha essa visão, falando para os empreendedores mesmo, essa visão de como cuidar do negócio, e o que o seu pai sempre fez sozinho, né? Uhum. Apesar dele também ser o cartão de visita, ele era sempre o principal corretor da Caramelo. Sim. Mas toda a gestão, toda a parte que ninguém vê, os bastidores da administração, o financeiro, cobrança, contabilidade, sempre foi conduzida pelo teu pai. Que são as dores mesmo do dono, né? Uhum. Eu sempre fui um funcionário CLT. Certo. Então, lá no ramo lá de no ramo engenharia da engenharia. civil. Então, eu não atuava nessa área nos não bastidores. Tinha esses problemas. Não tinha esses problemas. A vida era um pouco mais fácil, vamos dizer assim. E quando eu fui trabalhar com ele, eu já tinha uma experiência. São ramos um pouco parecidos, né? Uhum. Porque a engenharia civil, eu fazia muita vistoria em imóveis que seriam reformados pelos bancos. Certo. E a área de corretagem, que o nosso foco ali é locação, né? A venda. O forte da Caramelo é locação. O forte da Caramelo é locação. Ela envolve uma vistoria muito detalhada dos imóveis que estão sendo alugados ou que estão sendo desocupados. Devolvidos. Então, tem que ter um olhar muito técnico, como um olhar de engenheiro, sim, né? Então, eu entrei com esse olho de águia. É perfeito. Meu olho, eu entro numa sala, eu faço assim, já fiz um raio-x de tudo que tá bom e do que não tá bom. Uhum. Então, eu entrei com essa expertise. Perfeito. E fui ensinando os meus corretores de como se devem fazer as vistorias. Tem imobiliárias que tem o vistoriador, né? Porque o corretor, às vezes, não tem esse alcance. Exato. E aí, às vezes, terceiriza, né? Ali a hora do vistoriador, que é o especialista nisso. Você, com essa ideia e com a sua chegada na Caramelo, você foi treinando os seus corretores para fazerem já esse joguinho duplo. O próprio corretor já fazia a vistoria. Uma das atribuições do corretor de imóveis é não só fazer a locação, o negócio em si, mas é fazer a vistoria. Tá. Só que com a demanda muito alta, e a vistoria, como ela é um serviço muito detalhado, perde-se um tempo muito grande. Né? E tempo no negócio é dinheiro. Sim, ainda mais o corretor, que ele só ganha comissão. Ele quer estourar de vender. Então, com o passar do tempo, a gente foi vendo a necessidade de tirar essa responsabilidade do corretor, que nem sempre tem esse olhar clínico. Ele não tem uma capacidade técnica, às vezes, não né? Tem capacidade técnica minuciosa. Exato. E passa muita coisa que acaba sendo responsabilidade da empresa. Né? Então, para a gente ajudar o corretor a ter mais tempo e também ajudar a imobiliária a não ficar com tanta responsabilidade e até um prejuízo, a gente começou a ingressar nas vistorias profissionais, que hoje tem o quê? Acho que uns 5 anos, mais ou menos, para trás. Já existem empresas que são dedicadas a fazer isso. São que legal, virou um nicho. Virou um nicho. E normalmente são engenheiros. São engenheiros, tecnólogos, arquitetos. Alguém desse mundo de edificações, né? Sim, que entende um pouco disso. Então, eles vendem isso, a gente compra o metro quadrado. E o corretor, em vez de ele ficar ali, dependendo do imóvel, 1, 2, 3 horas fazendo vistoria, o vistoriador vai. O vistoriador faz e ele tem tempo de fazer outros negócios. Então, ganha-se dos dois lados. E você entrou com essa expertise? Entrei depois de um tempo, depois de um tempo na Caramelo, aprendendo como era a rotina naquele momento, eu fui vendo quais eram as dores da empresa. Perfeito. Né? Então, em 2010 eu entrei, fui aprender o ofício ali na raça, porque meu pai chegou e falou assim, eu não aprendi, ninguém me ensinou. Ai, meu Deus. Vai aprender sozinho. Que método de liderança. Sim, vai. Fui e aprendi. Pus minha cara a tapa e aprendi. E fui vendo todas as etapas da empresa, né? Todo o processo da empresa, desde o começo até o final. Todo o processo de captar um imóvel, trabalhar ele até alocá-lo de novo. Sim. Você foi vendo as fases. Eu entendi que os anúncios que estavam sendo feitos, que eram ainda no papel, pendurado na parede, já não faziam no mural de anúncios. Isso era 2010. 2010. Isso já não fazia tanto sentido.
Então já... Você foi vendo de exemplo em outras imobiliárias ou dava mesmo ideias? Você tinha essas ideias e falava, não, vamos inovar assim? Ou você foi copiando ideias de sucesso, de concorrentes, Eu que fui é olhando... muito válido. Sim, eu fui olhando na internet, né? Em 2010 a internet ainda era um pra gente, pelo menos, era um mecanismo, uma ferramenta ainda não muito utilizada. Não era tão acessível para Não, todos, não era tão popular. mas eu comecei a fuçar e comecei a ver que algumas empresas já faziam divulgações, já existiam empresas que faziam divulgações na internet de anúncios. Isso me chamou a atenção. Falei, nossa, que interessante. Por que não a gente começar a investir nesse canal? Porque já existia o site da empresa. Só. Só o site. Só o site da empresa. Sem imóveis no site. Não, existiam os imóveis, mas era o único canal de comunicação na internet. Entendi. E eu vi que ali era muito pouco. A gente precisava realmente expandir. Foi onde eu descobri os portais de negócios. De negócios imobiliários mesmo. Imobiliários. E fizemos uma assinatura de um deles. E isso, o meu pai, por ser de uma outra geração... Ele tinha resistência. Como assim, internet? O que é isso? Isso não funciona. Posso fazer um teste? Não virão clientes bons, não virão contatos quentes. Posso fazer um teste? Se não der certo, eu cancelo. Tá bom. Isso foi até engraçado. Eu sempre falo isso como um case porque foi muito interessante. Eu acho que não deu 15 dias. Pingou um lead no e-mail da empresa e eu passei esse lead para um corretor de vendas. Era um imóvel para venda. E ele vendeu esse imóvel. Uau. E aí eu peguei o valor da comissão, não lembro quanto que era. Peguei o valor e falei assim, tá vendo, pai, esse valor aqui? Tá, isso aqui paga o nosso portal por um ano e ainda sobra dinheiro. E foi ele arregalou os olhos. Ele arregalou os olhos. Falei, nossa. Aí ele viu que era algo que podia ser trabalhado. E a gente começou a investir nesses portais. Para trazer demanda. Perfeito. E tanto para venda quanto para locação. E isso foi gerando. Tanto que a gente está nos principais portais de negócios até hoje. A principal porta de entrada de lead, além da carteira dos próprios hoje em dia, sim, corretores, né? A internet facilita muito. Ela virou um enorme jornal de anúncios, né? Que antigamente fazia anúncio em jornal, né? Nos jornais, era a parte ali dos classificados, a parte do... Hoje o nosso maior trazedor, essa palavra, de leads são as mídias sociais, são os portais. Entendi. E aí me conta como que foi para você mesmo, para sua vida pessoal, como que foi essa mudança de rotina, de pensamento, de posicionamento, de sair do que era a tranquilidade, enfim, como era a comodidade de trabalhar CLT, de trabalhar como funcionário, e essa mudança de chave, essa virada para assumir, porque aí seu pai aos poucos foi dizendo, André, e para o teu irmão, eu também quero descansar, eu quero aposentar. Meninos, vão tomando as rédeas, vão aprendendo aí o todo de como que é a engrenagem para Caramelo Imóveis funcionar, porque vocês vão tocando. Né? E essa responsabilidade de fazer tocar e continuar faturando e sucesso para não fazer quebrar a imobiliária quando teu pai sair, né? Porque olha que responsa. Me fala como que mudou aí para você, pessoalmente. Como que você achou essas dificuldades ou histórias legais também, histórias boas de como foi essa virada para virar empreendedor mesmo, para sair da cabeça de funcionário e virar dono. Eu tô sentindo essa virada de chave agora, quase 15 anos depois. Por quê? Porque quando eu entrei na empresa, eu era funcionário. Sim, seu pai te contratou só para ser mais um corretor. Só para ser um corretor. Depois de 2 ou 3 anos, eu entrei no quadro societário, que era ele, a minha cunhada e eu. Aí eu comecei a sentir um pouco qual que era a pegada... A cobrança, né, André? E a cobrança de estar numa faixa de hierarquia mais alta. Certo. Aí já não tinha mais salário, que aí era um prolabore, sim, é diferente, não tem mais uma segurança. Não tem mais essa segurança. E aí não eram só entradas, eram muitas saídas também, porque você como sócio, você via
o quanto que demandava de impostos, de folha de pagamento, de compras no geral para a imobiliária funcionar. E aí eu fui percebendo que realmente é difícil essa vida de empreendedor. Mas ainda estava confortável, porque eu tinha 2 sócios que estavam atuando. Meu pai ainda atuava muito fortemente. E a esposa do meu irmão. Meu irmão nunca quis saber da imobiliária, ele tocou a vida de engenheiro, tá com a empresa dele e tá tudo certo. Depois de um tempo, a minha cunhada acabou saindo da sociedade. Que também viu que não estava fazendo sentido para ela. Porque não é fácil, né, gente? Senão ela não ia querer sair, não é fácil. E acabou saindo. E seu pai cada vez mais querendo chegar próximo da aposentadoria dele. Eu comprei. 25 anos de imobiliária, deixa eu descansar. 25 só de caramelo. Só de caramelo. Porque ele já vinha de uma outra imobiliária que ele era dono, sócio. Ele tem mais de 40 anos de experiência. Sempre ali, duro, trabalhando na corretagem. E aí eu entrei, só nós dois, né? Eu comprei a parte da minha cunhada, ficamos só nós dois na sociedade. Aí toda a responsabilidade veio pra cima de mim. Sim. Porque o meu pai, ele é da década de 40. Ele não tem computador na sala dele. Até hoje? Não quis aprender, você ensinar ele? Não. Ele falou que ele não vai pôr a mão. Ele tem o celularzinho dele ali, ele não usa nem o WhatsApp. O celular dele não é smart, ele não usa pra... Já é porque não existe mais celular mas analógico. Ele não usa as funções. Não usa o Waze. Ele ainda, quando ele vai sair para um local onde ele não conhece, ele vai aprender no mapa. Ele pega o mapa, o guia de ruas. Sim. Não usa o Waze, não usa o WhatsApp, não usa e-mail. Nossa, ele tem que ser estudado. Ele tem. E acabou sobrando tudo para mim. Sim. Né? Principalmente cuidar da gestão digital da Caramelo. Sim. Então, né? Porque você precisou ir se modernizando como veio acontecendo a revolução digital mesmo. A empresa naquela época, ela tinha apenas um sistema operacional de gestão dos imóveis locados, negócio, e era o que gerava boleto, era uma única máquina, não existia um servidor com uma rede integrada, era uma máquina. As outras pessoas do administrativo usavam computadores ligados na internet, mas não ligados em rede. Sim, entendi. Tudo muito arcaico. Com impressora matricial, era um outro mundo, né? Então, aí eu entrei vendo essa dor e falei, gente, eu não vou conseguir trabalhar desse jeito. Então, eu entrei em 2010, em 2011 eu já troquei o sistema, já coloquei um servidor integrando todas as máquinas, já coloquei boletos, começando a enviar boletos pela internet, porque antigamente era tudo na francesinha, com carta, então a gente ia por correio com pilhas de cartas. Sim, sim. E sempre assim, não, isso não vai dar certo, não, isso não vai funcionar. Seu pai, né? Pai, eu preciso fazer isso, porque assim eu não dou conta. As coisas estão mudando. Por isso que veio a tecnologia. Para otimizar o que era feito pelo nosso braço. É um download de tarefas, né, que ficam sobrecarregadas no nosso cérebro, nas nossas competências. Você coloca ali para a tecnologia resolver e tira-se esse peso. Sim, sim. E aí você tem espaço para ir pensando e resolvendo outras coisas. Eu falo isso para ele até hoje. Você explica para ele, poxa, como que é o nome do seu pai? Horácio. Senhor Horácio. Eu explico isso pra ele. Dá uma oportunidade com o senhor usar o WhatsApp, o senhor vai ver que é maravilhoso. Acho que por isso que o senhor não quer tentar, porque vai ver como é bom. Ele vai gostar de saber que as coisas são fáceis e facilitam. E eu mudei tudo, eu mudei a cara da empresa, né? Além dele, teve resistências de funcionários que estavam lá há mais tempo, que eram com essa característica, ou não? Nossa, que bom, André, que você trouxe isso, tá muito mais fácil minha rotina agora. Não teve esse problema, não teve. Só... Eles perceberam que precisava. Que precisava, realmente, isso... No começo sempre tem aquela, tem que aprender um sistema novo. Tem. Normal. Mas o computador não está funcionando. Tira da zona de conforto, né? Da zona de conforto. Mas depois de um certo tempo, eles viram que isso era uma mão na roda, que facilitava demais. E foi assim até hoje. A todo momento está chegando uma tecnologia diferente. E a sua característica é querer desenvolver e trazer esse progresso, né, André? Sempre. Eu não sou o cara mais... do engenheiro. Eu não sou o cara mais antenado em tecnologia, né? Mas eu estou sempre pesquisando coisas, estou sempre... rodeado de pessoas com essa tendência de trazer soluções novas. O Vitor é uma dessas, que está nos ajudando demais. Mas aí tem que cutucar sempre o meu sócio, né? Meu pai. Olha, precisa mudar isso aqui agora. Mudar de novo?
vai fazer isso de novo. É mais custo. Não é custo, pai, é investimento. Então, é trabalhoso. Sim, para convencer. E se não faz, isso me sobrecarrega. Por quê? Eu não atuo mais como corretor. Sim, nem como dar conta. Consigo. Você precisa ficar na gestão. Eu estou inteiramente na gestão da empresa, no financeiro, no administrativo, no tecnológico, no marketing. Então, eu falo que tem momentos que eu falo assim, peraí que agora eu vou vestir a carapuça do marqueteiro. Sim, colocar o chapéu do marketing. Agora eu tiro e vou colocar do advogado. Sim. Agora eu tiro e vou colocar do tecnólogo, do TI. E assim o dia inteiro. Agora, peraí que agora é do bancário, agora é do banqueiro, agora é do pagador de conta, agora é office boy. Então, assim, agora é do chefe, porque você tem equipe. Então, você também tem ali aqueles problemas, né? De liderança, de gestão, de relacionamento, com cada pessoa, com cada funcionário, que precisa estar sempre bem para liderá-los, para conduzir ali conflitos internos. Sim. Então, são muitos chapéus, né? Muita coisa. Muito pratinho para equilibrar. Tanto que a gente tinha, né, na saída da minha cunhada como sócia, depois de um tempo, a gente acabou colocando uma outra sócia, uma outra pessoa como sócia, que era uma ex-funcionária. E ela cuidava especificamente de uma parte, assim? Ela cuidava de algo mais. Sim, ela se formou em Direito, então ela cuidava muito do jurídico. Os contratos, né? Os contratos eu ainda que tocava, mas a parte mais de acordos, de cobranças, o jurídico mesmo, era ela que tocava. Só que não aumentou a porrada, porque é muita porrada. É muito. Então ela saiu de um conforto, de uma CLT de mais de 30 anos de profissão, por uma gestão de empreendedora e não aguentou o tranco. Tanto que em um ano ela teve burnout. Nossa. E ela se afastou da sociedade. Sim, entendi. E voltou tudo pra mim. Voltou pra você. Tudo pra mim. Quem tá sofrendo de burnout, mas tô dando conta. Sim. E a gente tá lá correndo atrás de investimentos agora, de tecnologia para crescer, entrando com mídia social forte. Para trazer lead, para ir diminuindo o braçal, né? Que a tecnologia tire essa necessidade de execução do André, do gestor, né? Quanto mais tecnologia eu colocar na empresa, e tecnologia eu digo já usando inteligência artificial, coisas que trabalhem sozinhas. Sim. Né? Que façam uma mesa de operação trabalhar sozinha. Talvez automatizar contratos, essas coisas. Exatamente. Isso tira a minha função de ter lá operacional, né? Tá lá fazendo. Agora eu tenho que mandar a boleta, agora eu tenho que fazer isso. Não, você vai lá, aperta um botão, dá uma arrumadinha, uma coisa. Tudo sozinho. Certo. Aproveitando esse gancho, aproveitando essa informação, né, que você mencionou, é importante que a gente sempre menciona aqui como você valoriza, como você diz que realmente é importante, talvez, ter uma visão de terceiros, uma visão externa, como uma consultoria, que é o seu caso, que você vive isso na vida real, mesmo com o apoio da Bext através da sua parceria com o Vitor Bertelli. Como que você traz para quem está nos ouvindo, para os outros empresários, a importância de ter uma consultoria que vai além, vai te dando ideias externas que, como você está envolvido ali no olho do furacão, às vezes você não consegue ver soluções que são tão simples e às vezes não são caras. Sim. Soluções baratas, simples, mas que abreviam muito dos processos, otimizam, facilitam muitas coisas para que faça com que você chegue no alvo, chegue ali em realizar o seu arroz com feijão da imobiliária e te traga tempo de qualidade para fazer outras coisas, para fazer a imobiliária crescer, e tempo para que vocês também possam ter o descanso, porque a pausa é muito necessária, né? Assim, a pausa na música, por exemplo, a pausa também é música. Então, ela precisa existir até aí para a gente fazer com que evite-se mais empreendedores entrando num burnout, entrando num estresse, num cansaço, que aí vai, infelizmente, fazer com que todos esses degraus, todo esse processo que você fez com que a Caramelo chegue até hoje, né? Nesses 15 anos que você vem colocando e construindo, colocando as pedrinhas no castelo do que já estava consolidada a imobiliária, mas fazendo ela crescer mais. Tudo isso aí em 6 meses de um burnout que leva a uma ansiedade, a uma depressão, pode vir abaixo, porque não tem mão melhor, não tem olho melhor para fazer engordar o gado do que o olho do dono.
Então, você tem que estar por ali, mas tem que estar por ali saudável. Mente sã, corpo são, para você fazer dar certo. Então, como que você diz, né? Como você contaria pra gente dessa sua experiência, dessa sua vivência, tendo a consultoria ali por trás, tendo um apoio de alguém que está por fora, levando para um caminho de facilidade? Conta pra gente, André. É exatamente isso que você falou. A gente está ali tão no olho do furacão, tão concentrado, fazendo o dia a dia, o arroz com feijão, né? Envolto em problemas que te cega. Problemas que cega a gente, que a gente precisa desse apoio, de alguém de fora, que alguém não está ali respirando aquele ar, né, do dia a dia. Ele tem ideias excelentes, a gente conversa por horas, a gente tem trocentas ideias muito boas. E eu falaria isso para qualquer um. Tem uma consultoria, mesmo que seja um amigo, mas que tenha essa consultoria, uma mentoria. Porque às vezes é uma conversa tão boba, numa mesa de bar, num guardanapo, surge uma ideia assim que pode ser milionária. É porque ela às vezes é óbvia para esse seu amigo, para esse consultor, e para você resolve uma equação e você fala, aí a pessoa, né, que tá te aconselhando e tal, mas por que você não tinha pensado nisso antes? É tão óbvio. Meu Deus, é isso que eu precisava. Então, divida, né? Dividir. E aí, às vezes, você não tem com quem dividir. Por isso, é o nosso papel da consultoria, do projeto 360 da Bext Consultoria, de analisar, fazer uma anamnese mesmo na sua empresa, analisar como que vocês estão operando e trazer as soluções, né, André? Às vezes, para a parte contábil, para a parte financeira, vocês já estão ali, ó, andando de 1 ano em 10, estão a vento em popa. Sim. Mas para a parte tecnológica, que é um dos braços da Bext Consultoria, ou para a parte comercial, ou para a parte jurídica, isso a gente tem solução. E aí o projeto 360 da Bext pode trazer ali, você põe o pé, a gente vem colocando o chão para você ir pisando e fazendo com que a sua empresa, no caso do André, faz com que a Caramelo cresça e chega nos seus objetivos, porque a Caramelo também tem sonhos. Você também tem objetivos para fazer a Caramelo crescer. Aí a gente nos bastidores já vinha conversando. Você tem objetivos de fazer fazer e vai acontecer, se Deus quiser, uma segunda filial, atender outros bairros. Você já está muito forte regionalmente ali no bairro de Pirituba, nos bairros menores que são vizinhos ali, já, o seu nome, o seu branding, a sua marca já é muito forte, já traz muita confiança para os locatários, né? E aí você quer agora abranger ir para um outro bairro, um bairro com uma outra característica até de poder aquisitivo, porque aí você vai fazer mais do mesmo, mas consegue lucrar um lucro maior, porque tem ali o percentual, sempre que é o percentual chave do que vem para a imobiliária, para o consultor, mas vai ser maior. Ele vai continuar vendendo ali 2 casas, mas vai quadruplicar o retorno, né? O retorno, o faturamento. Então, essa importância da consultoria é como o André disse. Às vezes você vai ver, não posso gastar, como o seu Horácio fala. Mas é investimento, porque te faz crescer ali em 1 ano uma escada, um percurso que ali é muito custo, muito peso e às vezes perdendo faturamento e tudo mais, te faz crescer 1 ano que você demoraria 10 para chegar no seu objetivo, por causa dessa expertise, dessa visão especialista dos consultores especialistas de cada determinada área que a Bext Consultoria pode propiciar para o seu negócio. E a gente então percebeu... é um caso de sucesso. Aí o apoio do Vitor Bertelli com a Caramelo. E a gente percebeu que a imobiliária não é apenas uma empresa que faz negócios de compra e venda e locação. Existem outros negócios em volta da imobiliária que a gente pode fazer também e que agrega conexões e que agrega Conta pra gente. Valor que você e faturamento. Por exemplo, a gente trabalha na negociação de compra e venda e na locação. Imóveis, Isso é o nosso é o forte, a locação é o carro-chefe, beleza. Mas o que envolve uma locação, por exemplo? Envolve a consulta de nomes, Serasa, a vistoria, a garantia, a forma de garantia. Seguro-fiança. O seguro-fiança, que é uma garantia que hoje pode ser fiador, capitalização, depósito, calção, ou não tem garantia.
Então, tem muitos universos ali paralelos. Onde a gente também pode ganhar, né? E uma dessas parcerias é com o seguro. Que legal. A gente tem parceria com todas as corretoras de seguros no mercado. E aí vocês abrem esse leque para o cliente de vocês escolher qual seguradora. A gente pode até vender isso. Inclusive, eu, na minha mesa, eu faço seguros fiança, se eu quiser. Porque eu já tenho parceria com algumas seguradoras, onde eu posso sentar lá e fazer direto. Não preciso nem consultar um corretor. Você virou um representante. Eu virei um representante. Que legal. Entendeu? Então, a gente vende seguro fiança, capitalização, seguro incêndio, que é obrigatório por lei. Sim, todo tem que ter. Todo a vistoria, imóvel. todo imóvel. A vistoria. E agora, eu não sei nem se eu posso dizer isso, mas a gente está com um projeto com o Vitor, inclusive. Pode, isso é legal, essa é novidade. A gente percebeu, isso já tinha percebido há muito tempo atrás, por ser engenheiro e trabalhar com manutenção, que a manutenção dos imóveis é uma dor muito grande para todas as imobiliárias. Por quê? Porque os imóveis, eles dão problema. Né? E sempre o dono quer o menor custo e não quer o problema, que tô te pagando a comissão de imobiliária para você intermediar e me ajudar a resolver. Mas às vezes o problema é dele e às vezes o problema é do locatário. Mas a gente que faz a intermediação. Só que a imobiliária, ela não tem a capacidade técnica para resolver esse tipo de coisa. Que é uma capacidade técnica ali de pedreiro, de manutenção. Mas tem que ter um engenheiro por trás disso até para assinar algumas obras, né? RTs. E a gente teve essa ideia, eu tive essa ideia e compartilhei com o Vitor. Ele falou, cara, vamos montar uma empresa de manutenção. Vamos vender esse serviço. Certo. Não só para Caramelo, mas para outras imobiliárias. Porque eles precisam também. E a gente está montando uma equipe. Que legal. Do hidráulico, o eletricista, o encanador, o telhadista, o pintor, o pedreiro, o azulejista. A gente está montando uma equipe de terceirização. De terceirização que pode nos atender e eu posso vender isso para outras pessoas. Perfeito. Ganhar. Todo mundo ganha. E de onde surgiu isso? Da dor. Do problema. Do problema, exatamente. Então, é um olhar de cima, é um olhar de... Outros donos de imobiliária, outros donos de imóveis também terão esses problemas. Vamos abreviar. Que a gente conversa com outros donos, a gente tem o meu tio é dono de imobiliária também, a gente conversa com outros. É o seu meio, lógico, dos seus concorrentes. Falam, nós não temos esse tipo de profissional, porque a maioria desses profissionais, eles estão migrando para as construções grandes. Né? Eles vão. Por quê? Tem a CLT, tem a estabilidade o ganho, fixo, e ganha-se mais. É um nicho de mercado que está aí parado, né? E tá cada vez menos, vocês estão cada vez menos tendo a opção daquele pedreiro do bairro mesmo. Aquele cara que faz tudo, aquele senhor que faz tudo. Tem cada vez menos esse perfil. Profissional está sumindo do mercado, ele está sendo extinto. Então, se a gente traz uma equipe, ou até mesmo uma outra pessoa, 1, 2, 3 ou 4 pessoas, enfim, que saiba fazer um pouco de cada coisa, nossa, e resolve a manutenção daquele imóvel. Resolve a manutenção, a gente pode fazer a gestão patrimonial desse imóvel, que tem proprietário que não quer gastar, mas ele quer alugar o imóvel dele pelo valor máximo de mercado. A gente fala, assim não dá. Investe um pouquinho aqui, pinta, não é aquela maquiagem falsa. Não, mas resolve o problema básico do teu imóvel, que você consegue aumentar o valor da locação, né? Isso a gente tem que vender. Sim. E se a gente conseguir fazer isso com esse projeto, a gente vai abraçar todas as imobiliárias. Com certeza. Porque vocês vão ser mais um fornecedor que traz solução. Sim. Mais um facilitador. Porque esse problema é em comum de todos. Então, esse é um projeto que acredito que esse ano saia do papel. E aí você vem em breve divulgar pra gente o nome da empresa, os canais para que os outros, e não só imobiliárias, administradoras de condomínios, todos vão precisar desse serviço, né? De terceirização precisa. Jardinagem, encanador, o eletricista. Todo mundo precisa. Então a gente viu uma dor no mercado e trouxemos a resposta para isso. E isso você consegue, né? E isso a gente frisa que é de um bate-papo, de uma conversa
dele explicando as dores, explicando os problemas Sim. que caíam no colo dele como empreendedor, dono da imobiliária, esses problemas vindos dos proprietários, dividindo com a consultoria, dividindo com a Bect, com o consultor Vitor. Sim. A ideia veio. E aí, além da ideia vir para resolver pontualmente um problema, eles conseguem escalonar isso com a visão de empreendedor. E a coragem empreendedora também, porque isso não é fácil, né? A coragem empreendedora que o André tem potencializado pela consultoria, abre-se mais um nicho, mais um mercado, mais um CNPJ para você cuidar futuramente. Mas é um CNPJ que vira de um ecossistema para a imobiliária, porque você vai ter uma outra empresa que traz solução, que traz serviço para o que a sua imobiliária demanda. Sim. Sensacional. Sensacional. Isso pode acontecer em vários outros segmentos. Pode. Né? Normalmente, você precisa, sim, de um fornecedor e às vezes cobram, né, valores exorbitantes porque eles dominam, eles têm ali um monopólio de mercado. E aí você vai otimizar até nisso, tendo a tua equipe. Você vai ter um valor ali leal, um valor honesto, um valor justo para cascatear esse valor para os seus proprietários, trazendo o melhor resultado, que é a valorização do imóvel. Sim, agora você imagina, a gente que já está no mercado há 25 anos, super fortes no bairro. Vocês têm uma confiança, um nome que traz confiança para os clientes. E eu chego para um proprietário ou para um inquilino, um locatário, que tem uma dor de um imóvel que está com um problema. Ele fala assim, olha, eu vou levar um prestador de serviço. Ah, mas você vai levar o Zezinho? Não vou levar o Zezinho, eu vou levar o Zé. Só que o Zé, ele está respaldado por um engenheiro. Quem? Eu. Ah, você é engenheiro? Sim, sou engenheiro. Sim. Além de ser corretor de imóveis, empresário e empreendedor, eu também sou engenheiro civil. Sim. Então você tem um respaldo técnico de uma pessoa que entende do mercado. Muito mais pesado. Né? O que vai acontecer? Tua reforma vai ficar bem feita. A garantia. Né? E só tem a agregar. Por quê? Porque se vendo a pequeno num olhar pequeno da situação, aqui essa reforma, essa melhoria que o Zezinho iria fazer, se fosse contratar um engenheiro para averbar esse serviço, né, para validar esse serviço, ficaria muito maior. Não, com certeza, ficaria muito maior. Por isso que muita obra nem tem a visão ali do arquiteto, do engenheiro, né? Agora você vai trazer essa segurança, trazer essa possibilidade da obra menor também ter a validação do olhar técnico, do olhar profissional do engenheiro. Você vai democratizar isso, trazendo para as obras menores das casas que a Caramelo faz a gestão. Sim. Dos apartamentos, enfim, dos imóveis que a Caramelo faz a gestão. E de outros também. Lógico. Das outras imobiliárias também. Sim, com certeza, porque vai ser um produto ali, vai ser uma empresa para trazer solução para todo esse ramo. Todo mundo. Sim. Perfeito. Então, em breve nós trazemos para vocês, porque ele vai ter nome, vai ter o projeto mesmo fora do papel. Vai estar em andamento. E aí a gente faz. Eu deixo esse convite, vamos deixar aqui em público, para que você venha divulgar pra gente, através do Podback de outras imobiliárias, outras empresas, pessoas que conhecem donos de imobiliárias, terem a possibilidade de também contratar a tua equipe, a equipe da tua empresa, que vai trazer aí esses solucionadores de pequenas obras, de reformas, de reparos para os imóveis. Essa é a ideia. É isso aí. E agora, com 25 anos, né, que vai completar em setembro desse ano a Caramelo, quais são as outras ambições, além de outra empresa que você já está a todo vapor aí para construir? Quais são as ambições que você tem? Quais são os desejos? Ou vocês chegaram, né, num patamar, num faturamento da Caramelo que o objetivo é manter mesmo assim, enfim. Quais são as ambições para a empresa vocês vão jubilar, vão ter o jubileu de prata de 25 anos, né? Quais são os anseios para a Caramelo? Crescimento sempre. Sempre, certo? Sempre. Todo ano você estuda ali o faturamento e coloca como objetivo, como meta para o próximo ano um faturamento ali num percentual maior. Tanto que todos os estudos que eu faço na empresa de melhorias, de tecnologias, tudo
está relacionado a crescimento de faturamento e de tamanho, quantidade de locação e tudo mais. Uhum. Hoje a gente está por volta de 500 imóveis administrados. Uau, é muita coisa. Eu ainda acho pouco. 500 imóveis estão no domínio, né? No Na domínio da administração da Caramelo. Caramelo. O meu intuito era chegar em 1.000 Sim. nos próximos 3 anos. Caramba. Não sei, vamos ver. Mas para isso, por que eu preciso? Eu preciso de mais corretor, Uhum. mais captação Mais tecnologia. e mais tecnologia. Sim. Porque eu tenho que ter uma esteira rodando Uhum. bonitinho, senão a gente se atropela ali dentro, né? O administrativo não dá conta de tanta coisa. Uhum. Então, por isso que eu tenho que entrar sempre com tecnologia cada vez mais rápida, mais abrangente, com soluções mais dinâmicas para poder abraçar tudo isso. Senão não tenho braço, né? Como é que eu vou administrar 1.000 imóveis Sim. com um bracinho curto? Não vai. Não dá. Com as ferramentas que você tem hoje. Eu tenho que não manter daria. a qualidade do que eu já faço hoje Uhum. e aumentar essa qualidade, né? Se eu aumento muito o meu crescimento e não tenho qualidade, o produto vai ser ruim. Vai causar aí um ruído. Um ruído. Aí eu problema. começo a perder cliente porque eu não estou prestando um serviço bom. Exatamente. A ideia é sempre a gente está se aperfeiçoando com as novidades do mercado, tanto de leis, quanto de sistemas, quanto de tecnologia. Ensinar os corretores e os funcionários a trabalhar com essas ferramentas novas e crescer. E aí, quando engrena, o resultado vai vir automaticamente. Sempre pensando uma coisa muito interessante, Sim, que a gente sim. percebe muito disso. Não adianta a gente colocar uma empresa 100% digital que não dá certo. Ela precisa da parte humana. Ela precisa da parte humana. O proprietário, o dono do imóvel e, às vezes, até o locatário, eles precisam saber quem são as pessoas por trás daquele e-mail, daquele WhatsApp. Precisa saber quem está atendendo eles. Quem está Tem atendendo, gente. não só um nome assinado no e-mail. Ele tem que ouvir a voz. A gente não gosta de só atendimento automatizado. Ninguém gosta de falar com robô. Sim. Por mais que a inteligência artificial esteja aí para nos ajudar, as pessoas ainda querem falar com os coordenadores, Sim, os donos da empresa. E a gente ainda mantém essa característica de empresa pequena. Eu quero manter isso. Eu não quero acaba sendo um diferencial. Eu não quero crescer ao ponto de... o André, o dono da empresa, ele é aquele ser intocável. Não, eu quero estar ali, de atender um cliente no balcão, de convidar para tomar um café. Eu quero manter isso, coisa que meu pai fez a vida inteira. Dele sair com o cliente, eu também sair com o cliente, de me expor a isso. Isso vai manter. Isso é uma característica da Caramelo por ser uma empresa familiar. Isso vai continuar. Não vou mudar. Não vou mudar. E isso como eu falei, é o que vai fazer com que fidelize, Sim. com que seja um diferencial de vocês mesmos. Porque com a grande demanda, tá todo mundo ficando, todas as empresas e as grandes imobiliárias, tá ficando mesmo com essa característica de muita frieza, de muita automação, de tudo muito tecnológico, até tem sites que já fazem todo esse trabalho no lugar da imobiliária, mas se a gente vai fazer aí um simulado de deu um grande problema, eu vou falar com quem? Igual quando a gente compra tudo de uma viagem, quando você vai viajar. Se você compra tudo sozinho, ali pelo site, pelo grande portal, não tem mais o consultor da viagem, não tem mais o consultor da imobiliária, no caso. Você vai pedir ajuda para quem? Né? Não sendo pessimista, que, olha, vai dar um problema. Mas se der, a quem eu vou recorrer? Eu preciso ali de um apoio humano, de alguém que eu vou falar, olha, deu problema aqui, olha, perdi o voo, ou no caso da imobiliária, olha, não a vistoria não estava redondinha, acontece imprevisto, a torneira estourou, e aí, com quem eu falo na emergência. Na emergência, exatamente. Que bom que vocês vão continuar com essa característica, e eu tenho certeza que vão crescer sim, e aí nesses próximos 2, 3 anos vão conseguir dobrar a quantidade de imóveis geridos por vocês e vão fazer escola. Eu acho que com essa sua experiência, com a experiência do seu pai e com a forma que vocês conduzem, eu acho que a tendência é que vocês consigam, às vezes, a não tão longo prazo, vocês serem mesmo mentorias,
serem escola para quem está vindo para esse ramo das imobiliárias. Vocês explicarem, ensinarem o método de vocês, a forma que vocês conduzem, para ir multiplicando isso. Essa é uma boa ideia que você me deu. Aí, tá vendo? E ensinando, e dividindo isso, porque mercado vai ter para todo mundo. Isso não vai fazer com que vocês percam a clientela ali, os imóveis captados de vocês. Mas existe tanta oportunidade, tantos outros empresários que precisam fazer a sua imobiliária ali do interior, ali de outro estado, fazer funcionar e generosamente, com toda a experiência, com todo o processo que vocês têm, vocês podem dividir com eles para que esses empresários também cheguem um dia em 25 anos de imobiliária. E mercado então, aí, tem para todo mundo. Não, guarda aí essa ideia de vocês, né? Fazer uma escola de negócios de imobiliária, porque não é um ramo que se vê muito, você que domina essa área, não, né, de corretagem, enfim, dessa parte, não, a gente sabe que tem os cursos, tem as escolas, mas nesse guarda-chuva maior, que é como operar a imobiliária mesmo, você fala isso com o pé nas costas, sim. Né? Então, é aí que fica talvez mais uma ideia. A gente vai chegando para mais um final, infelizmente, porque a gente tem mais muita coisa para conversar. E, novamente, eu reitero que eu vou esperar para a gente falar desse novo negócio aí dos terceirizados, das soluções, da parte de manutenção, de engenharia em breve. E eu queria que você deixasse uma reflexão, uma mensagem e um convite para o pessoal conhecer a Caramelo e conversar com vocês, enfim, trazer para as redes sociais de vocês, para ver como é que vocês operam, como é que é o dia a dia, como que acontece a imobiliária de vocês, e talvez até se a pessoa tenha ali alguma dúvida, tem um imóvel, quer alocar, ou ela tem um imóvel que está com dificuldade nas imobiliárias locais dela ali, de locar com os corretores, trazer para vocês também trabalharem esse imóvel, também trabalharem essa oportunidade. A câmera aqui, o palco é todo seu, o microfone é teu, e aí daí a gente já vai finalizar. Tá. Bom, eu diria que quem tem dúvidas, que nos procurem, a nossa assessoria vai ser muito bem dada. Não estamos no mercado há 25 anos à toa. Né? Há muito mais, né? 25 é Caramelo. Antes disso era o nome de outra imobiliária que o senhor Horácio já operava. Sim, a gente sabe que locação... Tem gente que não gosta, mas... Me admirei quando você falou que era o carro-chefe de vocês, locação e não venda. Porque as imobiliárias, até por uma ambição, a gente quer trabalhar... Os nossos principais corretores são os de venda. A gente deixa os novatos, enfim, o pessoal com locação. Locação é julgado, né, por outras imobiliárias, como se fosse o filé menor, né? E vocês fazem o trabalho avesso, vão na contramão desse pensamento. O ideal é a gente equalizar, né? A gente tem uma equipe boa de locação e uma equipe boa de venda. E a gente está chegando nesse nível. Então, quem pensa em deixar o imóvel para alugar ou para vender, pode procurar a gente, que a nossa equipe está lá pronta para ajudar, pronta para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E não tenham medo, né? O mercado está aí, pesquisem, mas pode contar com a gente que tem essa segurança, dos 25 anos ou mais aí de prática nesse mercado de imobiliária. Com certeza, é uma segurança muito forte que vem, né? Porque eu imagino que todos os problemas, todos os casos, toda a picuinha você já viveu e aí você já tem um caminho para esclarecer para esse comprador ou para esse vendedor do imóvel, para esse proprietário, né? Isso mesmo. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Podbext, o nosso podcast que é uma extensão da tua empresa. Hoje nós conhecemos aí, pudemos desmembrar como são as áreas, quais são os problemas e as soluções do segmento de imobiliárias, de corretagem, enfim, com o nosso empresário que é o André Caramelo de hoje. E nós vamos chegar aí ao fim de mais um episódio, mas não fique com dúvida, se você ainda queria perguntar mais alguma coisa que eu não pude perguntar para ele, aproveite os comentários, participe aqui, conversa com o André vai estar nos comentários para responder para você ou nas redes sociais que ele divulgou, entre em contato com ele e traga mais ideias, se você quer ver aqui
outro segmento que a gente ainda não trouxe nessa temporada, aproveita e coloca aqui nos comentários pra gente mais ideias. Será um prazer trazer um profissional de outra área para vocês. Eu sou Thaís Zaccarelli e te levei por essa jornada aí de experiências e ideias no mundo empreendedor através do PodBext. Obrigada, fica com a gente até a próxima quarta!